Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Lélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirama do Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, e na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias. Para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no terceiro trimestre do ano 2025, e hoje nós vamos, o assunto do trimestre, né, antes de falar da lição de hoje, o assunto do trimestre é a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. E sim, agora, a lição de hoje, a lição 6, vamos estudar uma igreja não conivente com a mentira. Textual. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Atos 5:3. Verdade prática. Como toda forma de engano, a mentira é pecado. Devemos, pois, andar sempre à luz da verdade. Normalmente, meus amados irmãos, eu vou direto para a leitura bíblica em classe, mas hoje eu decidi ler a leitura diária, que eu sempre falo para os irmãos. Nós estamos aqui gravando, especialmente para aqueles irmãos que estão doentes ou tiveram algum problema de trabalho, não poderão comparecer. Nós gravamos antes, a lição vai ser estudada domingo, que vem na escola dominical presencial, mas aqueles que não podem ir ao presencial estejam presentes. Mas sempre falamos aqui, aquele irmão que tem a revista, que leia os textos também diários, são importantes. Mas hoje eu achei tão importante cada texto desse, que eu vou ler com os irmãos antes de ler a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica, o primeiro texto da leitura bíblica que ele cita é Tito, capítulo 1, versículo 2, que é o texto para ler hoje, segunda-feira. Atos 1, 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Esse texto me marcou como uma pregação de um irmão quando eu era adolescente para jovem, lá na igreja a qual pertencia anteriormente. Mas não vamos comentar aqui porque não há tempo. Provérbios 22, Provérbios 12, 22, é a leitura de terça-feira, que diz assim: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. A leitura, essa bastante conhecida, de quarta-feira, é João 8,44, esse é um dos textos bastante conhecidos. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Logicamente, aqui vemos a origem da mentira, né? Efésios 4, 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Esse é o texto de quinta-feira. Texto bastante importante, citado durante o texto da lição. Apocalipse 22, 15 é o texto de sexta-feira. Diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. E para terminar com o texto de sábado, Provérbios 23, 23 diz assim: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria, a disciplina e a prudência. Vamos aqui à leitura bíblica em classe, que teoricamente seria leitura de domingo, porque domingo é feita essa leitura no momento do estudo da lição, antes do estudo da lição. Atos 5, do 1 a 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Verdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus.
E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que apontaram do teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Vamos então para a nossa introdução. Um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, pai da mentira. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro, negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Eu vou destacar algumas frases que ele falou aqui na introdução. Uma delas é a seguinte: nesta lição aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir em favor do reino de Deus. O texto aqui não está falando de alguém não crente que tentou enganar aos apóstolos, a igreja, quiçá o próprio Deus. Era alguém que estava entre aqueles que se converteram. Não sabemos se Ananias e Safira se converteram antes, já eram discípulos, estavam no dia de Pentecostes, a Bíblia não diz. Não sabemos se eles se converteram naquela primeira leva de 13.000 almas que aceitaram a Cristo, ou se converteram na segunda leva, quando Pedro faz o milagre e o número chega a 5.000. Não sabemos, mas sabemos que eles estavam ali e eram servos de Deus. E aqui ele diz: é possível um servo não vigilante. Uma das coisas que mais Jesus repetiu aos seus discípulos quando estava aqui na terra: vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. E esse assunto vai ser também colocado aqui durante a lição. Outra coisa que eu quero destacar aqui é essa última frase que ele disse na introdução: como crente não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações em área nenhuma de nossa vida. Na vida espiritual, porque nós estamos já tratando de um assunto realmente espiritual, não é uma venda de propriedade, mas não era uma venda lá fora. Era uma venda que a igreja não tinha nada a ver com isso. Era uma venda que eles fizeram e pegaram o dinheiro e foram depositar aos pés dos apóstolos, como Barnabé já tinha feito. Mas na área material, se não tivesse nada disso, foi uma venda normal, também não poderia usar de engano. Não podemos usar de engano em nada da nossa vida. Ele aqui: temos que nos afastar do pecado pelo temor do Senhor, e isso vai ser algo que também comentaremos durante a lição. Então, já começa até como o texto, teoricamente, que nós temos aqui, de quarta-feira, João 8,44, porque ele começa o primeiro ponto da lição: o diabo, o pai da mentira. E a subdivisão é da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado que o diabo é o pai da mentira. Satanás está por trás de toda mentira e engano.
nós já citamos aqui alguns textos, mas 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10 não estava na nossa citação, não está na citação da leitura bíblica diária. Então vamos ler aqui 2 Tessalonicenses, perdão, capítulo 2, 9 a 10, até porque esse é o texto que fala sobre o espírito do anticristo que já está operando sobre a terra. E é esse que é o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais de prodígio de mentira, com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O apóstolo Paulo viu esse espírito de engano quando enfrentou Elimas, o mágico. Paulo estava pregando para o procônsul Sérgio Paulo, e Elimas tentava impedir. E Paulo, então, falou, filho da mentira e tal, e faz ficar cego por um tempo, e ali Sérgio Paulo acabou se convertendo, porque isso cumpriu na vida de Elimas. O diabo será mentiroso, nunca mudará. Guarde essa frase na sua mente, meu amado irmão. A última frase da subdivisão 1. O diabo é mentiroso e nunca mudará. O diabo é diabo e ele vai ser sempre o diabo. Nós, antes de sermos servos de Deus, independente das práticas a qual nós cometíamos, éramos escravos do diabo. Porque o maior impedimento que o diabo quer fazer na nossa vida, ou o maior pecado que ele quer lançar sobre nós, é a incredulidade. Então, impedir ao homem, como acabamos de citar aqui, Elimas se opondo à conversão de Sérgio Paulo, o procônsul, é evitar que você encontre a verdade. E aí ele vai usar vários métodos, várias situações, isso para impedir que você seja um cristão. Ele vai tentar sempre mentir. E aí nós temos, agora como remidos, lavar no sangue cordeiro, como nova criatura, está a parte do pecado. Pastor, eventualmente nós não vamos pecar? Eventualmente nós, cristãos, não podemos, em uma situação difícil, mentir? Podemos, meu amado irmão. Pode acontecer, mas isso não é o padrão. O texto de 1 João, quando João nos ensina, diz: filhinhos, tenho dito isso para que não pequeis, mas se pecardes. Então, se acontecer uma situação na nossa vida em que nós mentamos, numa situação extrema, Deus pode, pela sua misericórdia, perdoar. Não aceitar o nosso pecado, não dizer que estamos certos em pecar. Eu estava lendo o livro Subsídio e o autor comentou um pouco sobre esses assuntos. Alguns textos muito difíceis na Bíblia, em que as pessoas querem interpretar de forma errada. Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Deus compactuou, ou Deus mandou que Abraão mentisse? Não. Mas Abraão mentiu. Deus perdoou ele? É o homem? Pai, amigo de Deus? Pai da fé? Sim, meu amado irmão. Porque Deus chamou homens pecadores. Falamos na semana passada, na retrasada, na lição, Tiago diz lá, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, era um homem pecador. Porque todos nós somos pecadores. O único que não pecou foi Cristo. Então, Abraão pecou. O autor do livro, e o autor da lição aqui, não cita, por exemplo, José. José usou um estratagema para fazer com que os seus irmãos percebessem um erro que eles cometeram e até mesmo trazer o seu pai para o Egito para livrar da fome e possivelmente da morte. Ele teve aquela questão de colocar o copo que ele supostamente adivinhava, a gente sabe que ele não adivinhava, é Deus que revelava a ele as coisas, e fazer com que eles voltassem e, teoricamente, Benjamim ficaria preso. Foi uma estratégia para que eles ali ficassem. Há outros textos mais complicados, e as pessoas vivem aí citando para talvez encobrir a sua mentira, como é o caso de Raabe,
a prostituta. Não vou nem começar com Raabe, ele citou esses textos, então vou entrar na hora. As parteiras, a qual foram dado a ordem para o faraó para que os filhos das hebreias, quando nascessem, elas matassem aquelas crianças. E elas temeram a Deus e não fizeram assim. E quando o faraó perguntou, realmente elas falaram uma inverdade. As hebreias são muito vigorosas e quando a gente chega, o neném já nasceu, não era o caso. E Deus abençoou elas. Deus não abençoou elas por causa da mentira. Deus abençoou a elas apesar da mentira. E pastor, essa mentira que elas fizeram naquele momento, Deus não quer que nós mentamos, é errado mentir? Sim. Mas ela e nós estamos aqui, eu não estou aqui justificando mentira, nem dizendo que você deve mentir, estamos estudando um ponto que é o diabo é o pai da mentira. Havia um problema maior. Elas matavam as crianças ou deixavam viver. E se elas desobedecessem, elas morreriam. Então, na verdade, a mentira foi para salvar a sua própria vida. Se elas falassem, nós não matamos, inclusive você levaria Faraó a adotar outra estratégia, ou botar outras parteiras, a qual fizessem aquele serviço que ele queria. Então, eu creio que ficou bem entendido para os irmãos. E a outra é Raabe, como eu ia falar primeiro, que ela diz que os dois espias não estavam com ela, eles estavam com ela, e depois Deus salvou a Raabe. E esse é um texto um pouco mais complicado. A Bíblia diz que Deus abençoou ela, inclusive ela aparece como a ascendente de Cristo, que ela casou depois lá com alguém da tribo de Judá, e Deus abençoou, mas não abençoou ela por ela ter mentido, apesar dela ter mentido. E Deus não mandou nem as parteiras, nem Raabe, nem Abraão, nem José, nem qualquer outro homem ou mulher da Bíblia viverem em mentira. Mentirem por qualquer motivo, mentirem em qualquer situação. Não, o pai da mentira é o diabo e nós como crentes temos que fugir disto. Esse casal aqui, nós vamos estudar aqui o que aconteceu, o porquê que eles fizeram isso. Vamos aqui um pouco mais adiante. A mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos seus ardis. A Escritura é bem clara, não dê lugar ao diabo, que é a leitura que lemos no início aqui. Aliás, não, nós lemos 4,25, esse é 4,27. Até vamos ler, então, lemos o 25, vamos ler Efésios 4,27. Repetindo aqui para os irmãos, nós lemos 4,25 que diz: pelo que deixar a mentira e tal, falar a verdade, cada um com o seu próximo. E ao 27, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Por certo, Ananias sabia disso, pois estava numa igreja doutrinada pelos apóstolos. Aprendemos isso. A igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração, tudo aquilo que já estudamos, se não me engano, na segunda lição. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal tenha flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama fingindo estar fazendo a coisa certa. Duas coisas que não são em si mesmas pecaminosas, mas quando buscadas com a intenção errada, se tornam pecado. O quê? Que é duas coisas aqui: buscar lucro e fama. Eu li um subsídio do Caramuru, ele praticamente levava para esse lado do casal ter inveja de Barnabé. Barnabé ofereceu, segundo, eu não concordei muito com a ideia dele, mas estou colocando aqui para o irmão também poder pensar. Barnabé, termina a lição passada dizendo que Barnabé tinha vendido uma propriedade, pegou todo o valor dessa propriedade
e depositou aos pés dos apóstolos. E o professor Caramuru, ele pensa, e até baseado em ele citou algumas coisas, alguns escritos, que eles ficaram meio com inveja. E que possivelmente essa propriedade deles era maior que a de Barnabé. Esse dinheiro que eles depositaram, mesmo não sendo o valor integral, talvez fosse até maior do que Barnabé deu. Então eles olhariam ali o útil e o agradável. Eles teriam fama na igreja, né, ao qual eles seriam os maiores contribuintes. Contudo, porém, entretanto, eles ficariam ainda com o dinheiro, já que eles reservaram uma parte. Nós vamos ver durante a lição, não vou fixar isso muito agora, isso nós falamos na lição passada, no finalzinho, já tinha dito, isso foi colocado e agora, mais na frente da lição vai ser colocado de novo. Não era obrigação fazer isto. Nenhum dos crentes estava obrigado a vender a sua propriedade e depositar o dinheiro ao pé dos apóstolos. Então, o inimigo usou uma situação para levar eles a cometer o pecado. E até, eu lendo sobre isso, estava interessante. Primeiro vem um pensamento sobre o que fazer, não só mentira, mas qualquer outro pecado. E aquele pensamento, ele começa a crescer. Eu até dei uma ilustração que alguém já falou lá no passado, muito tempo para você não, eu vou citar como eu ouvi, mas pode ter algumas variantes. Você não pode impedir que um pássaro pouse sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça o ninho. Estudamos no trimestre passado que Jesus foi tentado, mas não pecou. Então, Jesus foi tentado, eu também serei tentado. Está lá em Lucas 4, Mateus 4. E aí, um dos textos, acho que é Lucas, diz que o diabo deixou por um tempo. Então, o diabo vai tentar. Eu só não posso cair no pecado. Porque a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Vale da mentira, vale qualquer outro pecado. E veja bem, meu amado irmão, entrou aquela mente, já vamos fazer o quê? Vamos vender essa propriedade? Talvez estiveram pensando financeiramente. Poxa vida, se vender e não dar uma oferta, talvez alguém mais vai saber, poxa, Barnabé já vendeu e deu, a gente também não. Então, vamos lá, é o seguinte, então a gente vamos combinar aqui algo errado, vamos dar uma parte e fica tudo bem ali, parecendo que está tudo certo. Isso é mentira, meu amado irmão. E como diz, um ditado popular, não a Bíblia, não é a Bíblia, isso que eu vou falar agora, a mentira tem perna curta. E depois nós vamos até comentar isso mais adiante. Então, flertaram com a possibilidade de ganho, de lucro e fama. Ele diz aqui, as duas coisas não são em si mesmas pecaminosas. Eu ser alguém famoso não é pecaminoso. Eu ser alguém próspero financeiramente não é pecaminoso. Mas, quando buscar com a intenção errada, sim, se torna pecado. E a gente tem que ter todo o cuidado nesse sentido. Tem muita gente hoje, no século XXI, chamado servo de Deus, que buscam a fama, buscam o lucro, o ganho de uma forma errada. A fama é complicada quando você pega a fama de algo que não é teu. Como assim, pastor? Eu sempre falo aqui na igreja, eu falo na igreja e falo aqui, e repito isso sempre, todos os irmãos sabem que eu falo isso. Eu digo se porque até agora não aconteceu, e dou glória a Deus nos ministérios dos pastores que aconteceram, e espero que aconteça em todos os ministérios. Mas se no meu ministério, na minha vida, como pastor, aconteceu o fato de alguém entrar na igreja, um cego de nascença, um surdo, um paralítico, e eu, pastor Hélio, orar por ele, interceder por ele, e ele ficar curado, essa pessoa ficar curada, a glória é totalmente do Senhor. O que eu fiz? Nada, eu sou um canal, Você está na minha igreja, o maior traficante do Brasil. Eu fizer o apelo e ele aceitar Jesus. Eu não salvei ninguém. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. Então, às vezes essa fama está sendo transferida.
prega bem, canta bem, toca bem, faz outras coisas bem. Tudo que nós fazemos Paulo diz lá, se eu não me engano, em 1 Coríntios 10, 32, quer comais ou quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. A glória é sempre dele. E o segundo é o lucro. É o lucro. Né? É o ganho. Se eu, para ganhar algo, tenho que mentir, tenho que passar por cima de outras pessoas, tenho que prejudicar outras. Ontem ainda, quando eu voltava da congregação de Santa Marta, encontrei com uma pessoa no ônibus, a pessoa desviada, depois até evangelizei ela, mas antes começamos a conversar alguns assuntos, e aí por isso saiu o assunto dele estar desviado, neste momento, afastado da igreja. Eu falei a ele, falei de Jesus, mas antes ele até falava de alguns problemas que temos na nossa nação. Todo mundo quer se dar bem. Quando eu me dou bem em algumas situações, isso vai implicar que alguém se deu mal. Não em todas. Porque quando Deus me abençoa, meu amado irmão, em qualquer área na minha vida, Deus me abençoa espiritualmente. Ele está me dando a bênção, e eu sempre digo aqui, digo na igreja, a bênção só será completa na minha vida se a bênção que Deus me der for abençoar outras pessoas. Bênção que é só para mim, seja ela espiritual. Deus me deu o dom de tocar. Eu tenho que tocar para a glória de Deus. Deus me deu o dom de cantar, eu tenho que cantar para a glória de Deus. Deus me deu o dom de pregar, eu tenho que pregar para a glória de Deus. Deus me deu o dom de evangelizar, tem que ser para a glória de Deus. Qualquer que Deus me deu. Isso na vida material também, Deus me proporciona a bênção. Deus não me deu, não me dará bênçãos materiais para que eu fique esbanjando, mas que eu utilize também para a glória do Senhor. Vamos aqui para o terceiro ponto, subdivisão desse. O diabo é o pai da mentira. Não superestime o inimigo. O que é superestimar? Estimar além do que a pessoa é. O apóstolo Paulo orienta os crentes a perdoarem e a não guardarem nenhuma raiz de amargura. 2 Coríntios 2, 10 a 11. Se por um lado não podemos superestimar o inimigo, visto ele ter sido derrotado na cruz. Pastor, o inimigo foi derrotado na cruz? A gente sempre fala isso, meu amado irmão. Daqui a pouco a gente vai fazer um comentário sobre superestimar aqui. Eu entendo até, provavelmente, porque ele está falando isso, por certas teologias que são pregadas aí na igreja no século XXI, né? Vamos lá. Colossenses 2,15. Vamos lá. O inimigo já foi derrotado. A minha Bíblia aqui é nova, então às vezes ela agarra a folha. Justamente quando eu quero ler um versículo, a folha agarra uma na outra. Aqui abrir, consegui abrir o 4, mas o 2 não vai. Agora vai, em nome de Jesus. E desposando os principados e potestades, os expôs publicamente desde que triunfou em si mesmo. Na cruz do Calvário, o diabo já está derrotado. Jesus morreu, a semente da mulher pisando a cabeça da serpente ou esmagando a cabeça da serpente. Então, se por um lado isso aqui aconteceu, vamos lá. Por outro lado, não podemos subestimar. Então, nem superestimar, nem subestimar. Ou seja, dar valor maior ou valor menor. Paulo orienta aos crentes a se revestir de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6,11, que é bastante conhecido. A expressão grega astuta cilada traduz o termo grego metodeias, de onde procede o nosso termo português método. O diabo é meticuloso e trabalha metodicamente para enganar os cristãos vigiemos. E eu vou dar um conselho para os irmãos. O crente não é metódico. E alguém que nós pentecostais fala em metódico, o pessoal se arrepia. Não, pastor, não, crente pentecostal. Não. Nós estamos falando em metódicos no sentido de estar buscando a Deus. Você tem lido a Bíblia sempre, meditado nela? Você tem tirado um momento de oração na sua vida? Momentos aqueles que podem, não ter nenhuma obrigação de jejuar. Momentos de comunhão, estar na casa do Senhor. Momentos de ouvir louvores que edificam a tua vida. Porque o diabo ele não para. O diabo não tira férias. Perfeito?
O diabo não vai se divertir em tal lugar. O diabo está trabalhando diuturnamente para atacar o nosso Deus. Mas para atacar o nosso Deus, ele ataca nós. Agora, quando eu não busco a Deus, se eu for à igreja ou não for à igreja, tanto faz. Não tem nenhuma diferença eu ir à igreja. Né? For agora, vou depois, outro dia. Acabo de falar para os irmãos. É só a ida na igreja? Não, eu não vou na igreja. Primeiro que eu não vou lá para ser abençoado, eu vou lá para abençoar. Eu não vou lá para receber, eu vou lá para dar a minha glória, o meu louvor, a minha adoração ao Senhor. Eu acabei de citar para os irmãos. Eu voltando lá de Santa Marta, isso já aconteceu diversas vezes, Santa Marta, Nova Campina, até mesmo Caxias. Caxias eu venho a pé, nem pego a condição de encontrar pessoas e falar de Jesus para as pessoas no meio do caminho. E parar e falar. Então, mas se naquele dia eu resolvo ficar em casa, desculpa falar assim, meus amados irmãos, para ver o jogo do Flamengo. Também sou filho de Deus, tenho que descansar. Naquele dia, talvez alguém precisasse ouvir uma palavra e eu deveria estar ali para falar. Além disto, né? E na casa do Senhor, através de um testemunho que você vai dar, através de um louvor que você louva, enfim, Deus quer que nós vivamos uma vida para Ele. O diabo, como diz esse ponto aqui. Então, não superestima o inimigo. O inimigo é igreja neopentecostais que bota o inimigo lá em cima. Parece que é o inimigo mais importante do que Deus. Fala-se mais do diabo do que de Deus. Certa vez, na nossa denominação, tinha várias igrejas, foi um tempo lá para trás, quando eu ainda nem era pastor. Então tinha uma igreja no Rio, em alguns lugares. Certa vez um rapaz foi chamado, não vou falar o nome dele, não sei nem se ele está vivo ou está morto. Enfim, a situação dele hoje, não vejo ele há muitos anos. Foi chamado um rapaz para pregar de uma dessas igrejas nossa, da denominação, na igreja de Caxias, o pastor era o pastor Herélio. E esse rapaz chegou na igreja e metade da pregação falou que o diabo é assim, que o diabo faz, que o diabo acontece. E a igreja calada. E daqui a pouco ele falou assim, que essa igreja não dá glória. Mas no meio da pregação, para o final, ele falando, porque Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é justo. Aí a igreja começou a dar glória. Lógico, meu amado. O assunto da minha pregação, eu posso até falar do diabo, posso até citar ele, mas a maior parte do meu ensinamento, da minha pregação, tem que ser Cristo, porque ele já foi derrotado, como diz aqui, lá na cruz do Calvário. Então eu não posso superestimar, também não posso superestimar, mas não posso subestimar, ou seja, achar que não, o diabo não vai fazer mais nada, o diabo não tem poder nenhum. Eu em Cristo, ele não pode me tocar, mas se eu der brecha, se eu vacilar, se eu não vigiar, eu estou sujeito a situações a qual ele pode prejudicar a minha vida. Então eu tenho que estar sempre buscando a Deus. O diabo é o pai da mentira. Talvez seja esse um dos problemas de Ananias e Safira aqui. Vamos ver no transcorrer da lição. O cristão e a mentira. Olha esse ponto aqui importante, meu irmão. A mentira é uma escolha. Um fato fica evidente em Atos 5, do 1 a 11, texto bíblico em classe que lemos. Tanto Ananias quanto sua mulher Safira agiam livremente na questão envolvendo a venda de uma propriedade. Isso fica ainda mais claro quando Pedro, sob discernimento do Espírito Santo, reprova Ananias por ter tentado enganar a igreja acerca do real valor da propriedade. Ananias não foi obrigado, nem tampouco constrangido a agir da forma como agiu. Tanto ele como sua esposa, que foi conivente com a ação dele, tomaram uma decisão livre. Mentir é uma escolha que envolve a natureza moral. Ora, para haver responsabilidade moral, é necessário que os nossos atos sejam feitos livremente. Isto é, não estejam sob nenhuma força externa que nos obrigue a praticá-los. Nesse aspecto, como veremos mais à frente, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo, pelo que fizeram. Isso aqui vai ser falado depois, mas esse ponto é muito importante, meu amado irmão, por vários aspectos. Veja bem, nós, da Igreja Metodista Pentecostal, e a Assembleia que nos fornece a revista,
somos arminianos de origem wesleyana. Um dos pontos importantes, não digo nem o principal, mas importante, do arminianismo é o livre-arbítrio. Pastor, livre-arbítrio é liberdade para pecar? Não. Livre-arbítrio é liberdade para escolher, e como nós vamos ver aqui no transcorrer da lição, as escolhas têm as consequências. Adão e Eva, o dia que comer daquela árvore, irão morrer. A partir do exemplo de Adão e Eva, todas as outras pessoas que também pecaram sabiam que elas teriam consequências. Nós acabamos de ler um texto aqui, que depois será citado aqui numa das citações, lá na leitura bíblica diária, de Apocalipse 22:15. Não vão para o céu, não vão andar no céu esse, todos os que praticam mentira. Então, não é todos os que mentiram alguma vez na vida. Porque você pode mentir, sofrer a consequência dessa sua mentira e não mentir mais. Agora você pode escolher viver em mentira. Analise uma coisa comigo. Ananias e Safira escolheram mentir para os apóstolos. Vamos lá no texto aqui. Um certo varão chamado Ananias, com sua filha sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, levando uma parte a depositar ao pé das portas. Então, Pedro, Ananias, por que encheu Satanás do teu coração? Então, houve uma série de perguntas faladas para ele, porque ele estava com aquele propósito de enganar. Agora, ele vai dizer aqui no texto, eu vou dizer alguma coisa para você, meu amado irmão. A Bíblia, eu vou citar, pelo menos eu não vou citar muitos textos, não, vamos lá. Eu vou abrir aqui um texto. Algumas citações que eu separei, não vai dar tempo de citar todas. Vou citar só uma. Marcos 4:22. Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Pensemos que Deus não revelasse a Pedro. É difícil, nós vamos ver no transcorrer da lição, vai ser citado isso. Numa igreja onde estava começando, cheio de dons espirituais sendo usados. Inclusive, uma delas um dos dons espirituais, discernimento de espírito. Bom, como tentar enganar aos apóstolos? Mas veja que Pedro não falou com ele assim: Ananias, está querendo me enganar, eu sou teu líder, eu dedico horas aqui orando, jejuando, pregando a palavra, e você vem me enganar. Não foi isso que ele disse para ele. Ele fez várias perguntas. Por que mentistes ao Espírito Santo? Por que mentistes a Deus? Então esse engano que estava lá, essa escolha que foi feita, foi uma escolha de mentir a Deus. Então, às vezes, o pecado pode passar desapercebido para qualquer pessoa que está ao seu redor. Para a sua família, para o pastor, para a igreja, para a sociedade, enfim. Mas para Deus não, porque um dia nós vamos chegar diante dele. Veja que tudo que está encoberto será revelado. Se não for revelado agora, será revelado um dia. Às vezes a gente não é brinca, né? A gente fala na igreja. Se hoje, no século XXI, acontecesse igual a Ananias e Safira, porque ali ele morreu e as duas morreram, muita gente hoje seria fulminada diante de Deus. Infelizmente, porque continua a mesma ideia. Eu posso chegar e mentir. Eu posso chegar e falar algo diante de Deus que não é verdade. Quero enganar a Deus. Não pode. Aqui no final diz assim: nesse aspecto, ou seja, o aspecto de haver o livre-arbítrio, eles não poderiam culpar a ninguém, nem mesmo o diabo pelo que fizeram. Depois ele vai dizer, não. Eu vou também comentar aqui, porque ele vai comentar, eu vou deixar ele comentar aqui, porque você olha o texto aqui,
esse primeiro ponto, assim, que é mentir no escuro. Então o diabo não tem nada a ver com isso, ou o diabo não é culpado, não tem nada. Vamos ver na sequência aqui. Atraídos pela mentira. Se por um lado Ananias e Safira tomaram decisões livres, por outro lado sofreram implicações de suas decisões. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Não podemos saber o que se passou pela cabeça de Ananias e Safira para agirem como agiram. O certo é que quiseram obter vantagem com a negociação feita. É possível que, ao verem os demais crentes fazendo ações louváveis quando doavam seus bens, tivessem visto neste gesto uma oportunidade de obterem, além do reconhecimento, o lucro pelo patrimônio que foram vendidos, supostamente doado. E aí nós voltamos àquela questão da fama e do lucro. É que já explicamos, não vou voltar atrás. Mas vamos lá. Outro ponto que eu quero destacar aqui. Alguém lendo o texto, fazendo uma exegese errada, pode entender que foi Pedro, né, que fez com que aquelas pessoas morressem. Hoje nós vemos muitos líderes querendo quase que amaldiçoar as pessoas por acharem que as pessoas estão desobedecendo a Deus, entre aspas, ou a sua liderança, ou a preceitos da instituição, da denominação. Não. E podem pegar, e querem pegar esse texto e colocar, não. Não tem que amaldiçoar ninguém. Deus colocou a gente aqui para abençoar vidas. A gente só vai, como está dito bem claramente aqui no ponto anterior, pregar a verdade. Se eu chegar aqui como pastor, dando aula na escola dominical, dando aula aqui no YouTube, para esse vídeo que as pessoas depois vão ver, se eu chegar na pregação na igreja e falar que mentira é normal, você pode mentir, nós estamos no século XXI, todo mundo mente, está tudo certo, eu serei responsabilizado por Deus por não pregar a verdade. Aí alguém vai dizer, pastor, se eu ouvi isso, eu menti, então estou desculpado. Não, você não está desculpado, porque você tem a Bíblia Sagrada. A Bíblia. Já falei em pontos anteriores. Hoje os crentes o que fazem? Desprezam a Bíblia e vão procurar líderes famosos que muitas vezes só querem engajamento e likes, porque também traz lucro financeiro, e perguntam coisas óbvias que estão na Bíblia, que são claras. Né? E aí, aquele líder que não quer, né, ter uma resposta que vai afastar pessoas, então ele ou deixa meio no ar, ou até admite que as pessoas podem fazer coisas que a Bíblia não admite que as pessoas podem fazer, como por exemplo aqui dizer, a Bíblia diz, o mentiroso não entra no reino dos céus. Então não é para mentir. Filipe, tenho dito isso, se pecado. Você pode cometer qualquer tipo de pecado, não pode permanecer nele, e tem que se arrepender daquilo que você fez. Você fez o pecado, cometeu ele, o diabo te enganou, você escolheu, Deus vai falar com você, vai tentar recuperar como fez com Davi, e você pode escolher ou não se arrepender e deixar esses teus pecados. Muitas vezes é consequência do pecado. Davi pecou, e aquela criança que nasceu do relacionamento dele com Batseba ou Betsabá morreu. É uma consequência do seu pecado. Além de umas outras que aconteceu no meio da sua família, depois com Absalão, com Aminon, com Adonias, com todas aquelas coisas que aconteceram na sua própria família por causa daquele pecado que ele cometeu lá e ele pagou as consequências. Então veja bem, meu amado irmão, muito cuidado. Atraídos pela mentira. Eu falo de novo. O que causou eles fazerem isso? A Bíblia não é clara. Alguns tempos, como o professor Caramuru, que quiseram imitar o Barnabé, quiseram fama, pode ser isso. Mas de qualquer maneira eles se juntaram para mentir. E não a Paulo, não a Pedro e aos outros apóstolos, mas a Deus. Esta é a questão. E aí vamos agora aqui, eu até comentei, mas mentir tem consequências.
Ao agirem assim, Ananias e Safira não pensaram nas consequências das ações, mesmo fazendo parte de uma igreja pentecostal, né? Já citamos isso, né? Vamos lá. Onde os dons do Espírito Santo estavam em evidência, se expuseram a uma ação mesquinha, quando resolveram mentir, não somente aos apóstolos, mas ao próprio Deus. Contudo, o preço pago por essas ações foi muito caro, custou-lhes suas próprias vidas. Antes de praticar qualquer ação de natureza pecaminosa, necessário pensar nas consequências que isso produzirá. Quando crentes, muitos deles experientes hoje, lamentam por não terem levado em conta... É uma pergunta, perdão. Quantos crentes, muitos deles experientes hoje, lamentam por não terem levado em conta as consequências de suas ações? Vigiemos. Aqui eu tenho um ponto interessante para falar, que eu achei no professor Caramuru, que ele fala, aquele texto de Eclesiastes, sobre o cordão de 3 dobras. Então, ele deu uma explicação muito importante. Cordão de 3 dobras. Marido, mulher e Deus. Aí ele cita um texto do Antigo Testamento e vem a citar, comparar com Ananias e Safira. Qual o texto que ele vai citar do Antigo Testamento? Abrão e Sarai, porque o nome ainda não tinha sido trocado, foi trocado depois, de Abrão para Abraão e Sarai para Sara. Quando Sarai teve uma ideia que era bacana, bonita, não posso ter filho, dou minha serva H, e você então toma ela e tem um filho com ela e vai ser. Só deu problema e está dando problema até hoje, porque os árabes são descendentes de Ismael, e é uma guerra aí entre árabes e judeus há bastante tempo. E lá já naquele momento deu dificuldade. Veja bem, aqui também novamente, quer dizer, o cordão tem que ter 3 dobras, marido, mulher e Deus. Se tirar Deus fora e deixar só o marido e a mulher, vai dar ruim. Aqui, Ananias e Safira, eles deixaram Deus de fora. Porque se eles conversam com Deus e falam assim, eu estou pensando em enganar o Pedro, aí o Senhor vai falar com eles. Não é Pedro que vocês vão enganar, vocês vão enganar mim. Eu estou lendo o livro de Samuel, 1 Samuel, e quando o povo pede um rei, Samuel fica muito triste, fala, Senhor, esse povo está me rejeitando. Ele falou, não, para você não, está rejeitando a mim. O rei dele sou eu, não é o juiz, não é outra liderança qualquer, não é o sacerdote, sou eu. Então, quando a gente deixa Deus de fora, pode dar esse problema. Mentir tem consequências. Todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Veja, meu amado irmão, interessantemente, que eles foram unidos, tão unidos, que ela não soube da morte do marido, e quando ela entrou, ela teve a oportunidade, porque quando você lê o texto, você entende. Ananias, o Pedro só questionou a ele morreu, caiu ali morto. Quando Safira chega, ele pergunta, Safira, vocês venderam a propriedade por esse valor? E quando ela confirma que sim, aí Pedro diz, mas Pedro ali não está lançando uma maldição, dizendo que Pedro que fez ela morrer. Pedro também, como é que Pedro soube que eles venderam a propriedade? Foi fofoca? Alguém chegou lá, mandou um zap para o Pedro e falou, Pedro, um e-mail, uma ligação, Pedro, olha só, eles venderam por X. Não. É o Espírito Santo que revelou a ele. E da mesma forma o Espírito Santo revelou a ele que ela iria morrer, assim como seu marido, porque o pecado foi igual. Eles se colunharam, eles se uniram para tentar enganar a Deus. Cuidado, porque Deus não se engana. Vou fazer um rápido comentário adiantando no ponto final. Veja bem, meu amado irmão. Ainda tem um detalhe, que bem vi no Caramuru, em outros comentários, que é interessante. Eu não sei para quem eles venderam a propriedade. A Bíblia não diz se é para um cristão, para
um judeu. Mas até aquela mentira deles poderia ser descoberta adiante, porque alguém poderia chegar e comentar: puxa vida, tem um casal lá chamado Ananias e Safira que vendeu uma propriedade, deu uma oferta generosa ali para a igreja e foi bênção, vendeu por X, e a pessoa que comprou a propriedade entender e saber: ué, mas Ananias e Safira, mas eu que comprei a propriedade deles, eu paguei foi X mais Y, e aquilo acabar chegando ao ouvido dos apóstolos. Então, muito cuidado com isso, né? Além, lógico que foi dito aqui, mas igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja pentecostal, uma igreja a qual Deus está revelando as coisas. Vamos para a última subdivisão: uma igreja que repele a mentira. Isso é importante também, meu amado irmão. Uma igreja temente. Lucas destaca que os fatos ocorridos com Ananias e Safira trouxeram um grande temor dentro e fora da igreja. A palavra temor traduz o termo grego phobos, que também aparece no versículo 5 deste mesmo capítulo. Muitas vezes esta palavra é traduzida com sentido de medo. Aí ele cita Mateus 28,4, Lucas 21,26, João 7,13. Contudo, aqui neste contexto o sentido é de reverência e respeito, como em Atos 2,43 e outras passagens em outras comentários. Atos 9,31, 19,17, 1 Coríntios 2,3, 2 Coríntios 7,1 e 2 Coríntios 7,15. Se Deus não tivesse usado Pedro para parar o intento daquele casal, o pecado teria entrado na primeira igreja e, sem dúvida, causado danos irreparáveis. Esse julgamento de Deus, além do fato de punir o pecado do casal, serviu para mostrar quão séria é a igreja de Deus. Ninguém pode agir na igreja de Deus de forma se achar mais conveniente, da forma que achar mais conveniente, e pensando que não estará sujeito ao julgamento divino. Vamos falar algumas coisas aqui. Aqui, meu amado irmão, não estamos falando de costume, não vamos discutir costumes. Tá? Eu vou dizer assim, costumes hoje quase não se fala mais na igreja, mas se ainda há, se eu estou na igreja X, e a igreja X ensina que você deve se portar dessa maneira, achando que biblicamente é o mais correto, não deve fazer certas coisas, que eu não vou citar nada aqui, e você está naquela denominação, você deve permanecer desta forma, e não ficar ali, estando numa denominação que pensa de uma maneira e agindo de outra. Não é o correto. Porque hoje, várias denominações, não vou discutir nem se está certo ou errado, mas cada uma fazendo as coisas do jeito que quer. Ok? Isso é uma situação. Mas não estou falando de costume nem de pensamentos. Estou falando de doutrina. O que é bíblico, é bíblico. O que é pecado, é pecado. O que é pecado para os metodistas, para o presbiteriano, para os batistas, para o assembleano ou qualquer outra denominação. Infelizmente, hoje, o pecado tem sido relativizado. Mentira é pecado. Então, aqui não vamos falar de adultério, fornicação, outras coisas, o pessoal fica aí discutindo muito. É mentira. E mentira não tem subjetivismo. Mentira é mentira. Então, o que aconteceu com aquela igreja? É uma igreja temente. Se Deus não usa Pedro, e aquilo rola, acontece, e depois é descoberto, e fica por isso mesmo, então se relativiza. Todo mundo acha que não tem problema nenhum, eu faço o que eu quiser, e está tudo certo. A minha denominação metodista pentecostal, antigamente, algumas situações, ela levava à exclusão da pessoa da membresia. Alguns anos, não tão poucos assim, ela passou a ser, em alguns aspectos, essa pessoa é achada em determinados pecados, ela é suspensa da comunhão por um tempo e dada a oportunidade dela voltar. Eu sempre disse, qualquer membro, inclusive os que eu tive que excluir, porque na época era assim a regra da igreja, disse a eles: vocês continuam sendo minhas ovelhas, essa igreja continua sendo sua igreja, e as portas estão abertas aqui, apenas a pessoa deixa de ter naquele momento comunhão, ou seja, não pode participar da ceia, não pode ter oportunidade. É assim que a igreja metodista pentecostal pensa, é assim que ela age. Pastor, mas por que costumes? Não.
Costume a gente trata de outra maneira, é doutrina mesmo, é pecado. É coisa que desagrada a Deus, que está proibido na Bíblia. Mas hoje é tudo relativizado. E essa é a nossa preocupação. Uma igreja temente. Ele diz que se Pedro não fosse usado por Deus, o que seria? Ok? Além disso, ele diz, uma igreja forte. Mais uma vez, Lucas destaca que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Isso mostra que uma igreja santa que trata o pecado como pecado e não arranja desculpa para justificá-lo é uma igreja forte. A prova disso é a manifestação dos dons espirituais que levou os apóstolos a fazer milagres extraordinários. Uma igreja fraca, anêmica por falta de disciplina espiritual e que aprendeu a tolerar o pecado em seu meio, torna-se inoperante. Se você voltar, eu vou, de certa forma, voltar para o Antigo Testamento. Tem uma divisão entre a tribo do sul, Judá, e a tribo do norte, Israel. Veja como a diferença do temor a Deus. Roboão, ele tinha errado, ele errou. E aquela divisão não foi nem por causa dele, foi por causa do seu pai, Salomão, por causa dos pecados que cometeu no final da vida dele. Quando Roboão resolve ir lá, juntar o exército e atacar Jeroboão, o profeta chega e fala para ele, não faz. Ele não fez. E se você for seguir os descendentes de Davi, a maioria deles foi temente a Deus, a não ser alguns no meio do caminho e aqueles finais depois de Josias. Na tribo do norte, não tinha ninguém temente a Deus, é só homens que começaram a adorar a imagem. Como é que Deus poderia operar? Mas Deus levantou Elias, Eliseu, levantou outros profetas não literários, apenas para dizer o pecado que havia no meio daquele povo, não para ser alguém. Hoje meu irmão, Deus está contigo, vira para o teu irmão, diz que é só vitória. Não. A Bíblia diz, segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Salvação não é pelos meus méritos, não é por mim, mas como salvo e remido, lavado no sangue cordeiro, eu tenho que fugir do pecado. A Bíblia diz lá, vou repetir o que eu já disse lá mesmo, filhinhos, tenho dito isso para que não pequeis, mas se pecar, tenha advogado. A ordem bíblica é para a gente não viva em pecado. Quero fazer, embora eu ia fazer no meio da lição, acabou passando batido, eu quero fazer uma colocação e ler aqui uma coisa rapidamente. Primeira colocação. O Barnabé e os outros pegavam seus bens, quando vendeu propriedade, e o Papa Ananias e Safira fizeram assim, embora com esse erro que nós vimos aqui, e colocaram aos pés dos apóstolos. Não era cada um faz o que quer. Eu vou pegar o meu dízimo, vou pegar a minha oferta e vou aí fazer ação social. Não é esse o modelo da igreja primitiva. Levava a liderança, que eram os apóstolos, e ali ia se repartir para as pessoas. Pastor, mas hoje tem gente que mete a mão no dinheiro, que acontece. Mas, bom, só ver que Ananias e Safira errando, né? Vai ver que Ananias e Safira cometendo esse erro. E outros mais. Mas você tem que seguir a Bíblia. Isso é uma colocação. Tá? Hoje, muita gente que não quer mais dizimar, não quer mais ofertar, quer fazer do seu jeito, quer fazer a la galega, seguindo o exemplo da igreja de Jerusalém. E a segunda coisa que eu quero fazer é trazer uma citação, até, isso aqui não é Bíblia, mas é uma citação feita por Abraham Lincoln, grande presidente americano. Você pode conseguir enganar muitos por pouco tempo. Então, às vezes a pessoa pode enganar muitas pessoas, mas isso vai durar um pouco tempo, porque logo vai ser descoberto. Você pode enganar poucos por muito tempo. Se você enganar poucas pessoas, talvez demore mais a descobrir. Mas você não pode enganar todos por todo o tempo. E isso não é uma palavra bíblica, mas é uma afirmação interessante. Ananias e Safira não poderiam enganar, eu e você não poderemos enganar a Deus.
Veja que citamos lá o texto, acho que é Marcos, né? Marcos 4:22, que não há nada que não venha a ser revelado. Nada que está encoberto que não venha a ser revelado. Vamos então aqui agora para a conclusão. É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem se arrepender. É possível que ele encontre até mesmo justificativas plausíveis para comportamentos notadamente pecaminosos. Contudo, uma coisa é certa: não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo divino veio de forma rápida e precisa. Contudo, em outros, como no caso de Corinto, o apóstolo Paulo cobrou uma ação enérgica por parte da igreja, que havia se tornado tolerante em relação ao comportamento pecaminoso de um crente. 1 Coríntios 5, do 1 ao 13. Em outra situação, Paulo deixou claro que Deus exerceu seu direito de juiz com aqueles que havia pecado. Fico alerta: ninguém é capaz de enganar a Deus, e esse é o ponto principal que ele fala na nossa conclusão. Veja bem o que ele diz aqui no início, é muito importante, né? É possível um crente pecar e se acostumar com o pecado. É o que nós citamos aqui 3 vezes, vamos citar de novo lá 1 João. Ele pode acostumar. Não é certo, mas pode. É possível que ele encontre até mesmo justificativa plausível. Tipo Adão e Eva. A mulher, a Eva diz: serpente me enganou. E Adão fala: a mulher que tu me deste. Eva culpa a serpente e Adão culpa a Deus. Desculpas plausíveis aos olhos humanos. Agora, o que ele diz aqui no final, preste bem atenção. Contudo, uma coisa é certa, depois ele repete ao final da conclusão: não é possível escapar do juízo divino. E depois ele diz aqui no final: ninguém é capaz de enganar a Deus. Aconteceram as duas coisas com Ananias primeiro e depois Safira. Não conseguiram escapar do juízo divino, os dois morreram, e não conseguiram enganar a Deus, porque Deus revelou para Pedro. E foi exposto, está aqui na Bíblia, e foi colocado para que você tenha medo de Deus? Não. Nem para que aquelas pessoas que viram, que ali diz que o temor causou medo, mas nós vimos ali que o temor não era medo, era respeito, reverência. Para que eu e você tenhamos temor de Deus, reverência, respeito, e façamos a sua vontade. Que Deus possa abençoar nossos amados irmãos, e se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula, uma igreja que não teme a perseguição. Deus seja louvado, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.